Galera, temos mais um vídeo aqui comentando questões da prova da PGE Paraná. A gente já está chegando no fim das questões de constitucional, eu vou comentar também algumas questões de direito previdenciário, mas a gente já está concluindo a prova da PGE Paraná. E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixem os comentários aqui, digam se vocês gostam ou se não gostam, se querem que eu continue comentando questões de outras provas, porque se vocês quiserem, eu vou continuar, beleza? Vamos lá! Meus amigos, dessa vez a gente vai comentar uma questão da PGE Paraná que tratou de direito à saúde e exigiu muita jurisprudência, tá? Exigiu que o candidato conhecesse muito bem diversos temas de repercussão geral que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, meus amigos, o que acontece? Para a gente chegar na questão e conseguir responder o que foi perguntado pela banca, a gente precisa antes revisar esses temas de repercussão geral, tá? Então eu trouxe aqui para a gente os temas de repercussão geral que foram cobrados pela banca nessa questão e eu vou jogar na tela aqui para vocês, tá? Aqui está a questão e agora está aparecendo o primeiro tema de repercussão geral que é importante para a gente. Bom, o primeiro tema então é esse aqui, ó, que fala o seguinte, é o tema de repercussão geral 968, tá? Tema de repercussão geral 968. Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Vamos lá. É isso aí. Então, é o tema de repercussão geral 968, tá? Tá funcionando aqui. Beleza. Esse tema fala o seguinte, olha, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. É isso aí. Esse tema tratou do seguinte, é possível que o Poder Judiciário se intrometa na realização, na execução de políticas públicas? Em regra, não, porque isso violaria a separação de poderes. Mas, quando nós temos uma falha na prestação daquela política pública, o que nós temos? Nós temos violação a direitos, especialmente violação a direitos fundamentais. E qual é o papel constitucional do Poder Judiciário? Está lá no artigo 35, ou no artigo 5º, no inciso 35, quando fala da inafastabilidade da jurisdição, que fala que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída do Poder Judiciário. Então o papel constitucional do Judiciário é o quê? É proteger direitos, em virtude de alguma lesão ilícita que eles estejam sofrendo. Então, se nós temos uma política pública que não está funcionando bem, nós temos direitos fundamentais violados. Se nós temos direitos violados, o Poder Judiciário pode ser provocado e ele pode se intrometer ali. Agora, tem um detalhe, né, também tratado nesse tema de repercussão geral, que o Judiciário, quando intervém numa política pública, ele intervém apenas para falar o seguinte, olha, a Constituição determina que essas finalidades sejam atendidas. Então você deve atender, você, poder público, deve atender. Eu estou vendo que você não está atendendo essas finalidades constitucionais, essas missões impostas pela Constituição. Então você tem que dar um jeito de atender. Essa é a ordem judicial. O Poder Judiciário não vai se intrometer no conteúdo da política pública, não é o Judiciário que vai formular a política pública, tá? Então é por isso que a própria tese estabelecida nesse tema de repercussão geral diz também o seguinte, ó, que está bem aí na tela para vocês. Ela fala isso aí, ó, que a decisão judicial, tá? A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, ou seja, não vai determinar qual é o conteúdo das ações do Estado. Ela deve apontar o quê? As finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar o resultado. Então é a administração pública que vai falar, olha, tudo bem, eu sei que eu tenho que atingir essas finalidades e eu vou adotar essas medidas, né? Apresenta o plano e fala, vou adotar essas medidas. Por que tem que ser desse jeito? Porque se não for assim, nós teremos uma violação à separação dos poderes, tá? Então, se a gente tiver o judiciário definido o conteúdo das políticas públicas, as medidas específicas que a administração pública tem que adotar, a gente tem uma violação à separação dos poderes, tá? Item 3, e aqui já especificamente sobre direito à saúde.
No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais e de organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Beleza? Então, meus amigos, o que esse tema de repercussão geral 698 fala pra gente? Ele fala o seguinte, que, em regra, o Poder Judiciário não vai se intrometer em políticas públicas, mas se houver uma falha na política pública, ele pode se intrometer, porque aí nós temos violação a direitos fundamentais. Mas nessa intromissão, o Judiciário não vai estabelecer o conteúdo da política pública que deve ser adotada pelo Estado. Ele vai apenas falar, olha, você tem que atingir essas finalidades, porque é o que a Constituição manda. E aí a administração pública vai dizer, tudo bem, eu vou então adotar essas medidas, que são as medidas que são convenientes para mim, que são possíveis para mim, e vou atingir essas finalidades. E aí o Judiciário, o STF, nesse tema, ele deu sugestão para problemas na área da saúde, que é o quê? Que é, por exemplo, contratar OSs e OCIPs para resolver os problemas no déficit da prestação dos serviços de saúde. Beleza? Então aqui o STF, ao mesmo tempo, disse que o Poder Judiciário pode se intrometer em políticas públicas se houver violação de direitos fundamentais e que é possível, na área da saúde, contratar OSs e OCIPs. Beleza? Seguindo, a gente tem o tema de repercussão geral 793, que é amplamente conhecido de vocês. É o tema que diz que, na área da saúde, os entes federativos têm solidariedade. Então, todos eles respondem pelas prestações de saúde e a pessoa que ajuiza uma ação pedindo uma prestação de saúde escolhe qual ente federativo vai colocar no polo passivo ou se vai colocar todos eles, tá? Isso fica a critério de quem ajuiza a ação. Olha só, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, quem suportou o ônus financeiro, se não é o ente federativo que era o responsável por aquela medida, por aquela demanda, esse ente federativo tem que ser ressarcido. Beleza? E agora o tema de repercussão geral 345, que fala do caso em que uma pessoa que tem plano de saúde é atendida pelo SUS. E nesse caso, o SUS tem direito a ressarcimento pelo plano de saúde, tá? A lei dos planos de saúde prevê esse ressarcimento, o STF já falou que é constitucional, o STJ também já decidiu que tem que ressarcir, e é isso que esse tema de repercussão geral fala, o tema de repercussão geral 345, que ele fala o seguinte, ó, é constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1º de setembro de 98, a data da lei. Assegurados o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. Então, basicamente, o STF disse o SUS deve ser ressarcido nos termos da lei dos planos de saúde. Beleza? E o último tema de repercussão geral que é importante para resolver essa questão é o tema de repercussão geral número 500. E sobre o tema de repercussão geral 500, a questão trouxe uma casquinha de banana, tá? E vocês já vão entender que casca de banana é essa porque eu vou explicar daqui a pouco. Mas o tema 500 é aquele que trata do fornecimento de medicamentos não aprovados, não registrados na Anvisa. E o STF decidiu nesse tema que, em regra, o poder público não pode ser obrigado a fornecer medicamento que não está registrado na Anvisa, só que, excepcionalmente, ele pode ser obrigado a fornecer esses medicamentos se estiverem atendidos os requisitos que o STF fixou no tema 500, tá? O trecho da tese fixada pelo STF que interessa pra gente aqui é esse que está na tela aqui, e eu vou jogar para vocês diretamente aí no vídeo, tá? Para vocês acompanharem melhor essa parte. Olha aí, tema de repercussão geral número 500, e a tese fala o seguinte, ó, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro do medicamento no prazo superior ao da lei
13.411 de 2016, quando preenchidos 3 requisitos. Esses requisitos não importam para a gente aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte: é o medicamento ter registro em agências sanitárias do exterior e estarem atendidos determinadas exigências, como não haver substituto terapêutico no SUS, o paciente não ter condições de arcar com o fornecimento e por aí vai, beleza? Mas o que interessa para a gente, para essa questão, é isso que está aqui nessa parte da tese do tema 500. Agora a gente volta para a questão, beleza? Vamos ver o que fala o enunciado da questão. O enunciado fala o seguinte, ó: considerando a jurisprudência do STF pertinente ao direito à saúde, assinale a opção correta. Aí a letra A fala assim: serviços de saúde pública não podem ser prestados por organizações sociais, as OS, né? Ou organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. A gente viu que não. Viu que o STF já decidiu, tema 648, deixa eu ver se é esse tema mesmo, 698, tema 698, que os serviços de saúde podem ser prestados através de OS e OCIPs, tá bom? Letra B. O STF entende não caber ao judiciário interferir em políticas públicas de saúde, em razão do princípio da separação dos poderes. Isso também é respondido pelo tema 698. Nesse tema, o STF disse o seguinte, que se houver uma violação a direitos fundamentais, se houver falha na prestação dos serviços de saúde, o judiciário pode sim interferir, mas evidentemente sem estabelecer o conteúdo das medidas que devem ser adotadas pelo poder público. O judiciário deve apenas dar o pontapé e falar: olha, poder público, você tem que atingir essas finalidades aqui, você tem que tutelar o direito à saúde porque você está falhando aqui, beleza? Então tá errada a letra B. Letra C fala o seguinte: a pessoa interessada em obter acesso a medicamento pela via judicial deve ajuizar a ação contra as 3 esferas da federação. Não deve. Essa pessoa não tem essa obrigação, ela escolhe, tá? De acordo com o tema 793, que fala da solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, tá? Letra D. Se uma pessoa contratante de plano de saúde privado, obtiver atendimento no SUS para procedimento que seria de responsabilidade da empresa responsável pelo plano de saúde, não caberá o ressarcimento do SUS por tal empresa, dado o direito do paciente de escolher onde buscar o tratamento. Não. A gente viu que a lei de plano de saúde prevê esse ressarcimento ao SUS. E essa lei, esse dispositivo, foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? E a letra E é aqui que está a casquinha de banana envolvendo o tema 500. Ela fala o seguinte: são admissíveis, em princípio, ações judiciais nas quais se postule fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa. E aí muita gente achou que estava errada essa assertiva, porque ela fala: olha, são admissíveis ações pedindo medicamento sem registro na Anvisa. E pensou: poxa, o tema 500 diz que, em regra, não se pode fornecer medicamento sem registro na Anvisa. O tema 500 realmente fala isso. Só que o que essa assertiva aqui falou foi o seguinte: as ações em que se pede esse medicamento são admissíveis, as ações. Então essa assertiva tratou de um aspecto processual, não tratou do mérito da demanda. Veja, quem quiser ajuizar uma ação pedindo medicamento na Anvisa, pode ajuizar. Essa ação é admissível. Só que, no mérito, nem sempre essa ação será julgada procedente. A admissibilidade da ação é uma coisa, porque ela tem a ver com condições da ação, com os pressupostos processuais, e o mérito da ação, a procedência ou improcedência, é outra coisa. O tema 500, quando fala que, em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento sem registro na Anvisa, trata do mérito das ações em que se pede medicamento sem registro na Anvisa, não trata de aspectos processuais dessa ação, tá? Então, em regra, a ação é admissível porque processualmente quem quiser ajuizar pode ajuizar. Agora, vai ganhar medicamento? Não necessariamente. Tem que estar presentes os requisitos do tema de repercussão geral número 500, tá? Então é por isso que o gabarito dessa questão é a letra E, tá? Esse foi o gabarito da banca e eu concordo com ele, tá? Eu acho que está correto.
Porque a gente teve essa casquinha de banana aí na letra E. Foi uma casquinha de banana sacana? Foi meio sacana. Mas não dá nem para alegar que houve ali algum vício nessa assertiva, tá? Porque tecnicamente ela está correta, beleza? Então, meus amigos, é isso. Espero que tenham curtido esse vídeo. A gente fez uma boa revisão aqui sobre entendimentos jurisprudenciais do STF no âmbito do direito à saúde. E a gente vai voltar ainda com algumas questões da prova da PGE Paraná por aqui, tá bom? Fiquem ligados. É isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Contem sempre com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, lembrem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho, beleza? É isso aí. Até a próxima.